Alô, comunidade! Começa o ICL Urgente deste dia 18 de maio de 2026. Mais uma semana começando. Segunda-feira a gente chega com as principais notícias do Brasil e do mundo. Eu faço uma saudação especial a todas e todos que nos acompanham depois também, no chamado offline, né? O povo que não assiste ao vivo, mas assiste o ICL Urgente. Na última sexta-feira, uma audiência espetacular. Obrigado a você. Deixe o seu like, né? Se inscreva no nosso canal, você ajuda demais a equipe do ICL Urgente. Com a gente, mais uma vez, a Laura Couto para a atualização das notícias lá na nossa redação. Tudo bom, Laura? Hoje, grande expectativa com a convocação da seleção brasileira, Pois né? é, Rodrigo. Boa tarde para você e todos os nossos espectadores. Inclusive, essa daí é a nossa sala viral do Papo Legal, a convocação da seleção brasileira. A gente já, inclusive, subiu uma enquete lá que é óbvia, né? Você acha que o Neymar vai estar na lista dos 26 convocados para a Copa? Aí você vota lá sim ou não. Eu já coloquei, inclusive, a minha justificativa lá no chat. Então, queria convidar vocês todos para participarem lá, enquanto, claro, assistem também o ICL Urgente, que durante a nossa programação aqui do ICL Urgente vai sair o resultado, né, Rodrigo? Eu acho que não devia levar o Neymar, não é por nenhuma questão política, nada, é porque é capaz dele atrapalhar, sabe? Não está mais no auge e aí vão ficar todas as atenções voltadas ao Neymar e pode acabar, né, atrapalhando os mais jovens no trabalho aí na Copa do Mundo. Mas isso o Ancelotti vai divulgar daqui a pouquinho, a gente vai ficar sabendo. Eu queria aqui dizer muito boa tarde para você que mora nesse país em que já tem candidato do centrão, da direita, querendo se afastar, querendo fugir de Flávio Bolsonaro por causa do escândalo revelado na semana passada. A campanha dele segue numa crise brava. Nós vamos trazer já já as atualizações sobre o caso Dark Horse. A família Bolsonaro caiu do cavalo. Vamos trazer. Olha, a crise na pré-campanha de Flávio Bolsonaro continua se alastrando e agora entre os aliados, né? O baque foi tão grande que Flávio Bolsonaro marcou uma reunião com deputados federais e senadores do Partido Liberal para acontecer amanhã, dia 19. A intenção é alinhar com a bancada federal estratégias para melhorar a imagem do candidato e da campanha depois dessa lambança, né, desse escândalo seguido de uma lambança, porque eles entraram em contradição na hora de tentar justificar o que aconteceu, né? A irmandade entre o senador e o banqueiro bandido Daniel Vorcaro foi revelada e a família Bolsonaro tentou explicar de um jeito, tentou de outro e não conseguiu explicar nada. A reunião de amanhã pretende alinhar os discursos que o Flávio Bolsonaro vai fazer durante agendas, né? Ele já está viajando pelo país, e também para que os aliados possam saber o que dizer. Porque senão diz uma coisa, depois o Eduardo Bolsonaro aparece nos Estados Unidos dizendo outra, o Mário Frias aparece dizendo uma terceira coisa. Então, a Laura tem mais informações sobre essa crise de desconfiança que já afeta os aliados de Flávio Bolsonaro. Laura. Rodrigo, essa revelação da amizade entre o Flávio e o Vorcaro de fato bagunçou toda a pré-campanha do filho do Bolsonaro. Apesar dos esforços do Partido Liberal, Rodrigo, as negociações de formação aí de palanque de outubro foram interrompidas. Os partidos aliados e também líderes estaduais agora estão recalculando se vale a pena atrelar as próprias campanhas à campanha presidencial do Flávio Bolsonaro. Dirigentes de partido, governadores e parlamentares não querem que esse desgaste nacional, né, essa imagem manchada do Flávio Bolsonaro, contamine as disputas locais, principalmente aquelas que são consideradas um pouco mais competitivas. A crise, inclusive, afetou principalmente alianças em estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Ceará e Distrito Federal, Rodrigo. Você citou aí o Ceará, por exemplo, lá no Ceará, Laura, o Ciro Gomes já estava escondendo o Flávio Bolsonaro antes mesmo desse escândalo, porque no Ceará 70% votam para presidente no Lula, então o povo não quer saber da família Bolsonaro. Depois desse escândalo, então, o Ciro Gomes vai ter que esconder o Flávio Bolsonaro debaixo da cama, né? E a gente teve mais um exemplo. Neste fim de semana ocorreu um evento em São Paulo com o Derrite, que é aquele candidato a senador em São Paulo, e o próprio Flávio Bolsonaro. E o que aconteceu? O Tarcísio, governador, não apareceu, disse que estava com gripe e preferiu não aparecer na foto do lado do Flávio Bolsonaro. A crise de imagem também chegou na Faria Lima. Olha, por conta disso, Flávio Bolsonaro deve se reunir com empresários, o pessoal aí das corretoras, banqueiros, em São Paulo, para tentar botar panos quentes na situação.
as pesquisas que vêm da Faria Lima, as apostas, né? Tem essas agências de aposta que o pessoal do mercado financeiro faz para saber assim, quem é que vai ganhar a eleição? Nessas apostas o Flávio despencou. Então ele vai tentar convencer a turma de mercado de que ele ainda é um bom nome. Alguns desses encontros já estavam marcados e serviriam apenas para confirmar apoio, mas agora vão servir para o Flávio Bolsonaro recuperar alguma confiança. Tem uma desconfiança de políticos e uma desconfiança empresarial envolvendo a candidatura da extrema-direita. Segundo o colunista Lauro Jardim deu O Globo, alguns executivos financeiros, inclusive, estão arranjando desculpas para não participar desta reunião marcada, uma delas, né, em São Paulo, com o pessoal de mercado financeiro. A avaliação é de que Flávio perdeu a credibilidade, viu, Laura? Perdeu as condições de levar adiante esta candidatura. E, Laura, deve ter até um novo Datafolha focado bastante nisso, até porque, no fim de semana, saiu a pesquisa da Datafolha, mas que ficou velha antes mesmo dos números serem divulgados. Você acompanhou isso, né, no fim de semana, Laura? Sim. Então, por quê? Porque eles fizeram a maior parte das entrevistas do Datafolha que saiu no sábado, a maior parte foi feita antes do escândalo estourar, então é uma pesquisa que já não reflete mais o momento atual. Explica pra gente, o Datafolha marcou nova rodada de pesquisa, é isso? Exato, Rodrigo. O Instituto Datafolha registrou no TSE uma nova pesquisa nacional para presidente da República. Esse levantamento deve ser feito aí ao longo dessa semana e finalizado na sexta-feira, dia 22. E como você mencionou, o resultado agora deve refletir pela primeira vez o impacto do caso Dark Horse sobre essa candidatura aí do senador Flávio Bolsonaro. A pesquisa, Rodrigo, inclusive, conta com 7 perguntas sobre o caso Dark Horse. O Datafolha vai questionar, entre outras coisas, os eleitores sobre a postura do Flávio Bolsonaro ao pedir dinheiro para o Vorcaro para custear o filme e também a relação de proximidade entre o senador e o banqueiro. O Datafolha também deve perguntar para os eleitores se o Flávio Bolsonaro deve manter a pré-candidatura ao Planalto em 2026. Isso é muito sintomático, né, Rodrigo? Os entrevistados devem responder se o senador deve apoiar os outros nomes para a disputa e também aí como a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e os governadores Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Então isso, Laura, já começa a aparecer em pesquisa, é ruim, né, para o Flávio, por isso que ele está desgastado junto aos aliados. Um candidato que já começa a aparecer assim na pesquisa. Você acha que o Flávio deveria manter a candidatura? Quando isso acontece, é péssimo, né? É um sinal de fragilidade. E política se move muito pela expectativa de poder. Se a pesquisa da Datafolha começa a perguntar, o Flávio vai desistir, deveria desistir? E se as pesquisas de mercado, aquela bolsa de apostas, né, que também reflete os humores de mercado, começa a aparecer o Flávio despencando, é péssimo sinal, sinal de fragilidade para a candidatura dele. E não é só isso, hein, pessoal? Olha só, hein? Números internos do próprio Partido Liberal mostram a queda de Flávio Bolsonaro. São trackings que as campanhas fazem. Semana passada eu falei de tracking de banco, mas agora é tracking da própria campanha. Manchete do Metrópolis de agora a pouco. Conversas com Vorcaro fazem Flávio cair de 3 a 5 pontos nos trackings. E aí, a matéria, eu vou aqui destacar um trecho da matéria um pouco mais adiante, da matéria do Metrópolis, traz até os números. São pesquisas não registradas, então a gente não pode, né, se fiar como um resultado assim oficial, mas é um termômetro. Olha o que diz o Metrópolis. O resultado desse tracking é parecido com trackings obtidos também pelos aliados do presidente Lula. Num deles, porque tem mais de um tracking sendo feito, né? Flávio caiu 5 pontos percentuais. Ele passou de 47,8 para 42,6. Caiu 5 pontos em poucos dias. Nesse mesmo levantamento, o Lula subiu de 47,5 para 49. Então, nesse tracking, a diferença estaria de 7 pontos entre Lula e Flávio. Havia empate e agora, depois do escândalo, 7 pontos a favor de Lula, segundo essa reportagem do Metrópolis, baseada não em levantamentos de outro planeta, em levantamentos da própria campanha de Flávio Bolsonaro. Por isso, sinal vermelho aceso no comitê de campanha de Flávio Bolsonaro. Bom, em meio à tentativa de salvar ainda o nome de Flávio, né, como candidato, o irmão dele, Eduardo Bolsonaro, fez uma defesa pública da candidatura e também acabou recuando de certas declarações que ele havia dado sobre o filme, que está queimando o filme da família Bolsonaro. O ex-deputado Eduardo, foragido lá nos Estados Unidos, afirmou que a chance do irmão desistir é zero
e cobrou uma postura mais ativa da pré-campanha. Ele pediu respostas rápidas da equipe de gestão de crise do irmão. Tem equipe de gestão de crise? Não parece, né? Para Eduardo, a equipe precisa estar mais engajada para evitar desgaste e contradição. As falas de Eduardo foram feitas durante entrevista ao canal de Paulo Figueiredo, neto do ditador João Figueiredo, bolsonarista, que também está foragido nos Estados Unidos e é muito amigo do Eduardo. Eu acho curioso, Laura, porque ele está dizendo que a equipe precisa estar pronta para evitar contradições, mas o próprio Eduardo é uma usina de contradições. As contradições vieram também do Eduardo, vieram dessa empresa que o Eduardo, desse fundo que é próximo ao Eduardo Bolsonaro lá no Texas. Então, é contradição que vem de todo lado, né, Laura? É justamente isso que eu vou trazer agora, Rodrigo. Assim como o irmão, o Eduardo também mudou a versão que ele tinha apresentado sobre a participação dele no filme Dark Horse. Agora, o Eduardo admite que assinou um contrato com poderes de gestão financeira sobre o projeto e que ele investiu R$350 mil na produção. Segundo ele, o dinheiro veio da venda de um curso e foi usado para garantir a contratação do diretor de Hollywood, Cyrus Noresta. Não sei como fala o nome dele, gente, desculpa. Acho que é Cyrus Noresta, que é responsável pelo roteiro do filme também. O Eduardo afirma que o valor foi devolvido posteriormente, mas não explicou quem fez o ressarcimento, nem como foi a operação, né? Como a operação foi realizada, Rodrigo. E nessa mesma entrevista que você citou, o Eduardo Bolsonaro pareceu até tirar sarro da situação. Ele disse o seguinte: é até barato para os padrões de Hollywood. Eu não sei se isso está muito certo, Rodrigo. Não tá. Ô, Laura, não é uma boa hora para ele fazer piadinha. Eles gostam de sair tudo com a piada. Nesse caso, não vai resolver fazer piada e dizer não é tanto dinheiro. Bom, o que o Eduardo aportou para o filme pode não ser tanto dinheiro para Hollywood. Aí sim, 350 mil reais, 50 mil dólares, isso é pouco. Mas o montante total que o Vorcaro entregou para o filme, todo mundo percebeu que tem algo errado. Não é para bancar um filme. Inclusive, a equipe de filmagem aqui no Brasil passou necessidade, não tinha comida direito, não pagaram direito as diárias. Então é um monte de dinheiro que foi para o Texas nesse fundo administrado pela turma do Eduardo. E o dinheiro, será que voltou para o filme? É uma dúvida grande. E essa é a grande desconfiança, que não é bem um filme, mas é uma lavanderia, esse Dark Horse, fazendo a família Bolsonaro passar vergonha mais uma vez. Fora isso, tem novidade de hoje, né? Mais dinheiro envolvido e pode ser dinheiro público, literalmente dessa vez. Olha só, deputados estaduais aqui do estado de São Paulo destinaram ao menos R$700 mil em emendas parlamentares para empresas e entidades ligadas à produtora do longa-metragem. Então, o longa-metragem tem uma produtora, uma brasileira, ela tem várias empresas e ONGs, parlamentares de São Paulo colocaram dinheiro nessas empresas e ONGs. A Go Up, que é essa empresa que produz o filme, tem como sócia administradora Karina Gama, que controla entidades culturais beneficiadas com verbas públicas, esses R$700 mil aí. Ela, Karina, afirma que o filme não recebeu dinheiro de Vorcaro, nem do Banco Master, nem de investidores brasileiros. E é muita coincidência que entidades e empresas ligadas a Karina recebam estas verbas todas justamente no momento de elaboração do filme. Laura traz mais detalhes para a gente. Essa Karina pode ser uma personagem-chave para entender esse trânsito do dinheiro nesse filme aí do Bolsonaro, né, Laura? Pois é, Rodrigo, olha só isso. Entre as emendas que foram identificadas está um repasse de R$100 mil feito em 2023 pela deputada Valéria Bolsonaro, do PL, ao Instituto Conhecer Brasil, que é presidido pela Karina Gama, que também é sócia da Go Up. E se a gente puxar esse fio, como você falou, Rodrigo, tem mais. Outro nome da bancada bolsonarista, o deputado estadual Gil Diniz, destinou R$200 mil para uma série documental produzida pela Academia Nacional de Cultura, também ligada à empresária Karina Gama. O deputado Lucas Bove também tentou destinar mais de R$200 mil para o Instituto, mas essa emenda foi cancelada por problemas documentais. As entidades ligadas à produtora do filme também receberam verbas federais e até um contrato de R$108 milhões com a Prefeitura de São Paulo para fornecer internet Wi-Fi em comunidades baixa renda. Rodrigo, tem que ficar de olho nisso. Tem que ficar de olho, porque pode ser o dinheiro que foi oficialmente para uma finalidade, mas acabou servindo para outra. E ela é totalmente ligada, é um quadro do bolsonarismo nessa área cultural. Tem que ficar de olho.
Nesse contexto todo, né, só para a gente relembrar, a Polícia Federal investiga se os recursos enviados pelo Daniel Vorcaro para o filme passaram mesmo por aquele fundo nos Estados Unidos chamado Heaven Gates. Eles ainda apuram se parte do dinheiro foi usado para cobrir despesas pessoais de Eduardo Bolsonaro lá no Texas, nos Estados Unidos. Uma das entidades já citadas nessa rede de empresas aí da Carina Gama, a gente acabou de falar dela, a Academia Nacional de Cultura, também passou a ser alvo de apurações do TCU, Tribunal de Contas, e do STF, por possíveis irregularidades no uso de emendas parlamentares federais. Só para você não se confundir. Quando eu falei ali no começo, deputados estaduais de São Paulo mandaram 700 mil para várias entidades ligadas à Carina. Mas ela também recebeu dinheiro em nível federal. A Laura explica isso melhor para a gente. Laura. Rodrigo, uma das investigações envolve 2 milhões de reais aí repassados pela ex-deputada Carla Zambelli. Lembra dela? A repassa foi via emenda Pix para a produção da série Heróis Nacionais. Segundo os auditores do TCU, o valor foi transferido ao caixa do governo de São Paulo e acabou misturado com as contas do Estado, que levantou esse questionamento sobre a rastreabilidade dos recursos. E com tudo mal explicado, claro, o Ministério da Cultura jogou um shade, Rodrigo. Eles fizeram questão de explicar em um post no Instagram como que é feito esse financiamento público no audiovisual brasileiro. Jogou um shade, ó, como a Laura me explicou, jogou um shade, né, Laura? Significa o seguinte, mandou uma indireta na internet. Jogou um shade. Vamos colocar de novo aqui no telão essa última arte que vocês colocaram do ministro. Isso. Então tá, o Ministério da Cultura do governo Lula dizendo assim, ó, com a gente o cinema é às claras. É uma indiretinha com a turma do Dark Horse. Cinema com tudo às claras. Quando o assunto é audiovisual, o financiamento público é quem realmente joga com as cartas na mesa, não é dinheiro escondido em fundo no Texas. E essa turma do Bolsonaro passou a vida falando, porque a Lei Rouanet tem prestação de contas. Se o cara não cumpre, fica tudo ali. Nesse caso do Bolsonaro, não é feito às claras. É cinema feito às escondidas, só que eles foram pegos, né? Importante a gente apurar bem isso daí. Bom, falando ainda em Banco Master, mas trocando de personagem, o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, e você sabe por que é importante? O Master quase foi vendido para o Banco Público de Brasília, o BRB. O presidente do banco naquela época, o Paulo Henrique Costa, avançou nas tratativas para fazer a delação premiada. Há 10 dias ele foi transferido da Papudinha, aquela onde o Bolsonaro também ficou, ele foi transferido para o batalhão da PM do DF, Distrito Federal, depois de sinalizar interesse em fazer essa delação premiada. O executivo do BRB, agora é presidiário, é acusado de receber 146 milhões de reais em propina na forma de imóveis para defender os interesses do Master dentro do Banco de Brasília. Segundo o portal Metrópolis, Paulo Henrique, que é esse que aparece aí nas fotos, deve assinar o termo de confidencialidade com a PF e a PGR ainda esta semana. É o mesmo termo que já foi assinado por Daniel Vorcaro, dono do Master, antes de começar as negociações, também para uma delação premiada. Eles estão numa corrida para ver quem delata primeiro. Se é o Paulo Henrique Costa, do BRB, ou se é o Vorcaro. O Paulo Henrique quer correr para poder delatar primeiro, para não perder a vez aí nessas negociações de delação. A delação precisa necessariamente trazer fatos inéditos e que possam ser comprovados, não é? O que ele diz tem que ser comprovado, não vale sua palavra, mas é uma parte importante para descobrir os fatos relacionados aí ao escândalo do Master. Pessoal, olha essa daqui, hein? Era uma bandidagem. Quando a gente fala Vorcaro, banqueiro bandido, não tem exagero, né? Olha só, os hackers que trabalhavam para o banqueiro Daniel Vorcaro tentaram invadir o celular do jornalista Lauro Jardim do Globo. De acordo com a investigação da PF, o pedido partiu do próprio dono do Master. A ação ficou a cargo de um grupo de zap que eles tinham intitulado Os Meninos. Não eram meninos, não, eram os capangas. Os capangas de Vorcaro realizavam ataques e ameaças virtuais. O grupo, os Meninos, era comandado pelo pai do banqueiro Henrique Vorcaro, apontado como operador financeiro dessa turma aí. Ele foi preso na semana passada. Esse pai do Vorcaro criou um trombadinha, só com um trombadinha multimilionário, né, Laura?
Pois é, Rodrigo, não sei se eu classificaria ele como trombadinha, né? Mas essa tentativa de acessar o celular do jornalista Lauro Jardim aconteceu em julho do ano passado. Na conversa entre o Vorcaro e o Luiz Felipe Mourão, que é mais conhecido como Sicário, o Vorcaro disse que precisava hackear o jornalista. O Mourão, né, o Sicário, então respondeu que mandaria os meninos realizarem esse serviço. Em outro trecho, o Sicário diz que chegou a mandar uma mensagem para o telefone do Jardim e, segundo a PF, essa ideia aí do Sicário era aplicar um golpe no jornalista, mandando um link fake de uma reunião online, e aí uma vez que ele clicasse no link, o Vorcaro e os capangas teriam acesso aos dados do celular do Lauro Jardim. A gente trouxe aqui uma arte do diálogo, eu vou ler para vocês, e aí o Vorcaro começa dizendo assim: preciso hackear esse Lauro. O Sicário então responde: vou mandar fazer isso. Já pedi para os meninos para fazer isso e mandaram um e-mail. Quer que tome o celular dele? Chamei o Lauro no Zap. E aí, Rodrigo, também tem uma outra informação. Um dos hackers que integravam o grupo dos meninos foi preso nesse sábado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ele se chama Vitor Lima Sedelmaier e ele estava foragido. Segundo a PF, os hackers contratados recebiam R$75 mil por mês do Vorcaro, Rodrigo. Coisa impressionante, hein? Uma gangue aí mesmo. Bom, é importante a gente lembrar que o grupo A Turma, responsável por intimidar presencialmente desafetos de Vorcaro, chegou a planejar um assalto para atacar Lauro Jardim. Eles iam simular um assalto, né? Num diálogo que a gente já trouxe aqui em outra oportunidade, no ICL Urgente, o Vorcaro chegou a dizer, numa daquelas trocas de mensagem no grupo, que queria mandar dar um pau no jornalista e quebrar todos os dentes dele, entre aspas. O banqueiro também pediu para botar gente seguindo o Lauro Jardim. Impressionante. A disfarçatez e o ataque completo. É com essa gente que o Flávio Bolsonaro se dava bem, porque eles se sentem em casa. É técnica miliciana, né? É técnica miliciana. Então, o Vorcaro atuava como um miliciano. Talvez por isso se sentisse tão à vontade para chamar o Flávio Bolsonaro de irmão. Era irmão para cá, mormão para lá, tudo dentro do código que também rege as milícias do Rio de Janeiro. Bom, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, foi o autor de uma proposta para beneficiar interesses do Banco Master e principalmente Henrique Vorcaro. A matéria da nossa repórter de Brasília, Heloísa Vilela, é manchete do nosso site. Olha só. Renan Calheiros diz: emenda de Hugo Motta foi proposta para beneficiar Henrique Vorcaro. O Motta teria redigido a emenda de uma lei que criou o Sistema Brasileiro de Comércio e Emissões de Gases do Efeito Estufa. O texto queria obrigar seguradoras e entidades de previdência a destinar pelo menos 1% das reservas em dinheiro para investir em créditos de carbono. Olha o truque. Então você pega ali fundo de previdência e obriga por lei. 1% que vocês têm precisa ir para o mercado de crédito de carbono. Acontece que quem é que tinha empresa de crédito de carbono? A família Vorcaro. E o Hugo Motta apresentou uma emenda nesse sentido. Na semana passada, o Renan Calheiros já tinha falado sobre isso na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Ele disse que a cunhada do presidente da Câmara, atenção, o Hugo Motta fez a emenda para favorecer, segundo o Renan Calheiros, e em troca, a cunhada do Hugo Motta foi beneficiada com R$140 milhões do Banco Master. É o que diz Renan Calheiros. Vamos escutar? Nós temos o vídeo do Renan Calheiros. Vamos lá. Lamentavelmente, há uma outra emenda. Desta vez aprovada, que foi proposta pelo presidente da Câmara dos Deputados para obrigar que fundos de previdência e fundos de pensão aportassem percentualmente dinheiro desses fundos no Banco Master. Esse fato é mais grave do que o fato da semana passada, porque essa emenda foi aprovada e foi sancionada. E a cunhada do presidente da Câmara dos Deputados recebeu R$140 milhões do Banco Master a pretexto de um empréstimo que venceu, nunca foi cobrado e nunca teve nenhuma parcela paga. Impressionante. Bom, importante ressaltar aqui, procurada pelo ICL Notícias,
A assessoria do presidente da Câmara, Hugo Mota, enviou a seguinte resposta, abre aspas, a emenda apresentada à época pelo deputado Hugo Mota foi resultado de um acordo partidário. Só isso. Está feito o registro. Vamos seguir investigando. Importantíssimo. Não sei se a gente tem novidades lá do Rio de Janeiro, da convocação da seleção brasileira. Assim que tivermos, vamos trazer aqui. Nada ainda, nada ainda. Mas vamos trazer aqui uma atualização sobre o caso Jorge Messias. A relação entre Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, segue em crise após a rejeição do nome de Messias para o Supremo Tribunal Federal. Mas nos bastidores lá no Palácio do Planalto, a avaliação é de que a derrota foi política, foi feita para atingir diretamente o governo e que mesmo após esse revés histórico, Lula teria decidido manter a aposta em Jorge Messias. Segundo reportagem da CNN, que a gente tem aí no telão, o presidente teria dito para o Messias, abre aspas, a vaga é sua, e prometido uma nova indicação ao STF no momento considerado mais favorável ainda este ano. Tem só um detalhe, o Lula está prometendo comprar essa briga, fazer o confronto, só que pelo regimento do Senado, você não pode indicar, aliás, não pode votar no mesmo ano uma mesma pessoa para o mesmo cargo de autoridade pública federal. Então o Lula pode até indicar de novo o Messias, mas só poderia ter essa votação no ano que vem. Vamos ver se o Palácio consegue driblar esta regra lá do Senado de alguma outra forma. Vamos falar sobre o fim da escala 6x1. 68% dos brasileiros são a favor do fim da escala 6x1, é o que aponta a pesquisa Quest, divulgada hoje. Apenas 22% se dizem contra a ideia de reduzir a jornada. Olha só, gente, é uma goleada, hein? 68-22 é uma pauta fortemente positiva que o Lula está levando à frente em pleno ano eleitoral, segundo mostra a Quest. Entre a turma que apoia o Lula, a goleada é maior ainda. 76% a favor e só 17% contra. Entre os bolsonaristas, aí tem um empate. Bolsonarista não quer saber de acabar com a jornada 6x1, pelo menos metade deles não querem. Tem 44% a favor, 42% contra. Mas entre a população brasileira como um todo, goleada. E o tema vai ser levado daqui a pouco, né, em poucos dias, para a votação lá na Câmara dos Deputados. Deve avançar ainda esta semana, não é isso, Laura? Você traz para a gente a atualização. Rodrigo, essa semana vai ser decisiva para as articulações aí da proposta que prevê o fim da jornada de trabalho 6x1. O relator da PEC na comissão especial, que é o deputado Léo Prates, ele deve apresentar a primeira versão do parecer nesta quarta-feira, dia 20. Ele prevê votar a PEC no dia 26 de maio na comissão e aí levar a proposta para o plenário da Câmara no dia 27 de maio. E está prevista para hoje também uma reunião entre o Prates, o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente da comissão especial, que é o deputado Alencar Santana, do PT, para discutir os ajustes finais do relatório. Como a gente já adiantou aqui no ICL Urgente, a PEC deve estabelecer um regramento geral que prevê a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, com 2 dias de descanso e, importante aqui frisar, sem reduções salariais. Rodrigo. É isso, Laura. Aí fica faltando a definição sobre a fase de transição, né? Essa transição, porque a turma do empresariado diz não dá para ser tudo de uma vez, deve ser definida quando se votar aquele projeto de lei enviado pelo Palácio do Planalto. Então são duas coisas em paralelo. A PEC, que vai tomar a decisão principal, e no projeto de lei enviado pelo Lula, aí faz a regra de transição para você fazer a cada ano a redução até chegar em 40 horas semanais de jornada, uma medida para civilizar um pouco o mercado de trabalho no Brasil. A gente tem imagens lá do Rio de Janeiro, é no Museu do Amanhã, né? Na zona portuária reformada lá do Rio, que está acontecendo o evento. A nossa produção me informa, olha aí o evento ao vivo da CBF, não é na sede da Confederação, mas é lá no Museu do Amanhã. O Carlo Ancelotti, por enquanto, não falou, está naquela fase anterior, festa, discurso, música, lembrança de craques do passado. A lista oficial ainda não saiu. É o Romário acabou de levantar, né? Edilson, campeões do mundo, né? O Romário em 94, o Edilson campeão em 2002. Então está naquela fase ainda das homenagens. Daqui a pouco o Carlo Ancelotti, técnico, deve trazer principalmente aquela resposta: o Neymar será convocado ou não? Então a gente vai trazer essa atualização ao longo do N2 daqui a pouquinho com Gabi Varela, Chico Sá, toda a nossa equipe. Eu também estarei por lá.
Laura Couto, obrigado mais uma vez. Eu achei que a gente ia trazer a resposta, né? Que inclusive está no nosso grupo lá do Papo Legal. Pois é. É Neymar, não é Neymar, mas não deu. Dentro do ICL urgente não veio a resposta, Laura. Pois é, atrasou, mas acho que durante o N2 a gente vai ter o resultado ainda. É isso, eu espero que sim. Valeu, Rodrigo, até amanhã. Valeu. Muita gente ansiosa aí por essa resposta. Pessoal, ontem teve uma estreia super importante da Bandidos de Farda, né? O novo documentário original do ICL deu o que falar, em um sucesso, audiência fortíssima. É uma produção baseada naquela série de reportagens feita pela Juliana Dalpiva, Igor Melo, Chico Otávio, a Shirley, que investigou documentos inéditos escondidos pelo Exército, tortura, né? Treinamento de tortura até vindo do exterior, né? Locais de tortura, novidades sobre a Casa da Morte em Petrópolis, tudo isso no documentário. A estreia do documentário foi uma noite histórica. Se você perdeu, corre que o replay está disponível por tempo limitado. Você pode se inscrever para o replay em iclurgente.com.br para assistir Bandidos de Farda. Vem aí o N2 e eu daqui a pouco estarei por lá. O ICL Urgente volta amanhã. Obrigado, gente. Antes das redes sociais existirem, havia as salas de bate-papo. Elas foram a origem de tudo. E agora, elas voltaram com as ferramentas tecnológicas mais modernas que existem. Crie ou entre em salas de bate-papo ao vivo sobre qualquer assunto. Política, esportes, tecnologia, entretenimento, sempre tem uma sala rolando. Leu uma notícia e quer debater? Com um clique você abre uma sala direto da matéria. E todo mundo pode entrar. Alguém disse uma coisa a respeito? Pressione a mensagem e ative o fact-check com inteligência artificial. Em segundos, você sabe se é verdade ou se é mentira. Quanto mais você participa, mais lero-leros você ganha. E você pode usar eles para verificar fatos, acessar salas exclusivas e subir de nível, de novato até referência. Siga quem você admira, explore hashtags em alta e acompanhe suas próprias estatísticas, exatamente como numa rede social. E sabe aquele grupo de WhatsApp que você abre e tem 1000 mensagens? No Papo Legal, a IA resume tudo para você, sem você precisar ler uma a uma. Papo Legal, o debate evoluiu. Acesse agora papolegal.app.